Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, a paz do Senhor a todos. Eu sou o diácono Claudio Machado e estou mais uma vez aqui trazendo para vocês um comentário de algum tema bíblico. Nós temos feito alguns comentários, várias pessoas têm se manifestado a respeito, pessoas têm se identificado com os temas bíblicos, têm nos incentivado a continuar fazendo. E estamos nós aqui de volta em mais um tema. Acabou de entrar meu primo, Paulo Enéas. Um abraço, meu irmão, Deus te abençoe. E hoje nós trazemos um tema com base em um personagem bíblico. Nós vamos utilizar hoje como base a figura de Filipe. Filipe, um dos 7 diáconos. Nós vamos então trabalhar sobre a figura de Filipe. E o nosso tema é Filipe, quebrando paradigmas. Eu estive estudando acerca dos atos de Filipe e achei interessante que Filipe pratica uns atos ali que a gente quase não percebe e pouco é comentado na igreja também. Eu estou procurando trabalhar com temas que pouco são comentados na igreja, até para não ser repetitivo e para também nós sermos originais. Aqui a gente pega um tema que alguém está comentando a respeito, alguém pode pensar que é uma cópia e não é o nosso objetivo. Nós estamos fazendo isso e tomando cuidado para que tudo esteja com base na Bíblia Sagrada, de forma que eu possa citar o texto aqui e você possa acompanhar aí do aconchego do seu lar, de onde você estiver. Nós então haveremos de começar a partir do livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós vamos ler aqui um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, no versículo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 5. Antes, porém, eu quero deixar para vocês que a Bíblia Sagrada registra 4 Filipes. Nós temos 4 Filipes na Bíblia Sagrada. O primeiro Filipe que nós temos na Bíblia Sagrada é o Filipe apóstolo. Você haverá de encontrá-lo no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 3. Você vai encontrá-lo em Marcos, capítulo 3, versículo 18, e vai encontrá-lo em Lucas, capítulo 6, versículo 14. Você tem outras passagens. João 1,44, você vai encontrar, Filipe é aquele que diz, mostra-nos o Pai. Então você vai encontrar este Filipe, o Filipe apóstolo, escolhido junto com os 12, era um dos 12. É interessante isso porque naquela época eles faziam muita questão de deixar isso claro. Um dos 12, um dos 7, né? Então, existe este primeiro Filipe. O segundo Filipe que eu quero registrar aqui, que não é o Filipe que nós falaremos, é o Filipe, filho de Herodes o Grande, que está em Marcos, capítulo 6, versículo 17, e também em Mateus, capítulo 14, versículo 3, e em Lucas, capítulo 3, versículo 19. Este é o Filipe, filho de Herodes o Grande, não é o Filipe que nós falaremos. Ainda tem o Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites. Este Filipe está no livro de Lucas, no capítulo 3, no versículo 1. 3 Filipes, o apóstolo, o filho de Herodes e o tetrarca. Não é nenhum desses 3 que nós falaremos. Nós falaremos do Filipe, que foi contado na Bíblia Sagrada como um dos 7 diáconos. Ele era um dos 7. E há um texto que nós temos lá em Atos capítulo 21, versículo 8, que é bem claro, ele era um dos 7. Pronto, então essa referência é muito boa e nós vamos começar a partir daí. Sendo assim, repetindo, o nosso título é Filipe, quebrando paradigmas, e nós vamos agora fazer a leitura de Atos capítulo de número 6, versículo número 5, que diz... Poderemos ler a partir do versículo 1, que aqui fala da instituição dos diáconos, que naqueles dias crescendo muito o número dos gentios, houve uma murmuração, etc, etc. E os líderes da igreja, lê-se os apóstolos, que estavam em parte negligenciando o ensino da palavra, ou a pregação da palavra, por causa que eles próprios estavam servindo às mesas, eles então decidiram separar os diáconos, escolher entre o povo diácono, para que os diáconos cuidassem desse serviço diário, e eles pudessem se dedicar ao ensino da palavra. Vamos então ver quem são esses diáconos em Atos capítulo 6, versículo número 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram, primeiro, Estevão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, que é o que nós vamos usar como base, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, em outra tradução está Parmenas, e Nicolau. Este aqui foi uma dor de cabeça para a igreja. Este aqui é o fundador da seita dos Nicolaitas, que está lá em Apocalipse, que o Senhor manda. Meu pastor Oráculo, deixa eu parar aqui, minhas deferências ao Senhor, grande abraço, Deus te abençoe. Eu lhe acompanho sempre pela rede social, viu? Os cultos, tudo aquilo lá, eu sempre estou acompanhando, Deus te abençoe. Repetindo, e Nicolau, que é o terceiro, o sétimo, aliás, prosélito de Antioquia. Pois bem, nós temos aqui Filipe. Filipe, infelizmente, a Bíblia não dá mais detalhes acerca dele. De onde ele era, o que ele fazia, se tinha mulher, se não tinha, se tinha filho, se não tinha, se fez alguma outra obra, se mudou de um local para outro. A Bíblia não nos registra, só diz que ele fazia parte dos irmãos. E a qualidade de Filipe é que eles disseram: escolhei dentre vós, versículo número 2 do capítulo 6, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servirmos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, versículo de número 3 do capítulo 6, varões, 7 varões, de boa reputação. Primeira coisa, Filipe com I, era de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. 3 qualidades, era de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A primeira coisa que nós temos, a primeira informação sobre Filipe, é que Filipe era cheio do Espírito Santo, de boa reputação e cheio de sabedoria. Ponto. Só que Filipe foi separado para ser diácono. Qual é a nossa linha do quebrando paradigmas que eu lendo esse texto, ele me chamou a atenção? É que nós temos nos dias atuais uma ideia de que o diácono ele deve se manter contido no seu lugar, deve somente fazer aquele serviço e não deve expandir. Eu, por exemplo, sirvo a Deus como diácono com muita alegria, mas eu não consigo ficar contido, eu sempre procuro um pouco além, eu sempre procuro mexer com alguma coisa diferente ali para auxiliar aqueles que precisam realmente da minha ajuda. Eu procuro como uma ferramenta sempre estar afiada para o que for necessário. E Filipe se mostrou nesse contexto, e isto me estimula, isto me dá mais condição, mais capacidade de agir. Tem um outro diácono que foi citado aqui antes de Filipe, que é o Estevão. Estevão se tornou um grande orador. Estevão foi morto, foi apedrejado. Inclusive Estevão faz uma revelação para nós que diz que viu os céus abertos. É uma coisa que deve ser estudado com calma, porque Estevão é como se ele visse um portal que levasse ele daqui do Cronos para o Kairos. Ele viu os céus abertos e viu Cristo à destra de Deus, do lado direito de Deus. Estevão entrou diante de todo o sinédrio que o acusava naquele momento e pregou a Cristo, deixando-os conscientes que eles estavam errados, eles estavam matando o Senhor da vida, eles estavam matando o Messias. Então vejam que a escolha dos diáconos foi uma escolha bem detalhada, e dentre esses homens com muita qualidade está o nosso querido Filipe, que é o personagem desta live neste momento. E Filipe, ele não era somente diácono na ótica que quiseram imprimir para os diáconos: vocês vão servir às mesas exclusivamente. Nós temos aqui que poucos dias, isso vai estar no capítulo de número 8, no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar isso aqui. Se você quiser abrir a sua Bíblia Sagrada, eu estou com a minha aqui fazendo estas referências a você. Aí nós entramos com a quebra dos paradigmas. Primeiro, Filipe era para ser tão somente um diácono. Ele deveria somente cuidar das mesas. Mas o que Filipe fez que foi além? Primeiro, Filipe foi enviado a Samaria. Como assim? Um diácono enviado a Samaria? Onde estavam os presbíteros? Onde estavam os próprios apóstolos? Onde estavam os demais? Né? Mas ele foi enviado a Samaria. Nós vemos aí que algo está além. Deixou de servir as mesas em Jerusalém para ir a Samaria. E quando ele vai a Samaria, cumpre-se algo muito forte, irmãos, algo que eu fico muito feliz. Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito que os apóstolos, os discípulos, os apóstolos seriam testemunhas. Eles iriam para Jerusalém, seriam cheios do poder,
e seriam testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Ou seja, Jerusalém e Judéia já estavam alcançados. E Filipe agora é quem levou o evangelho para Samaria para cumprir aquilo que está em Atos 1:8, e isso me deixa muito feliz. Quando Filipe vai a Samaria, nós temos lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, o evangelho em Samaria. Quando Filipe vai a Samaria, Filipe então prega. Olha, vamos ver onde é que fica a quebra de paradigma. Filipe deveria ter ficado numa ótica assim, me entenda, que se ele foi enviado pelos apóstolos, se ele foi enviado pela igreja. Mas veja, Filipe foi enviado, isso é uma quebra de paradigma, porque o diácono, em vez de estar cuidando somente daquilo, foi enviado. Se ele foi enviado, mostra que ele tinha confiança dos irmãos, mostra que ele ia fazer um bom trabalho, mostra que ele já fazia um bom trabalho, que os apóstolos confiavam no serviço dele. Segundo, Filipe chega em Samaria e Filipe prega. Ele não somente é enviado e como estava lá distante dos apóstolos, ele aproveitou para ir dormir, aproveitou para ir descansar. Não, Filipe foi para Samaria e Filipe pregou em Samaria. Isto é uma quebra de paradigma, é algo totalmente contrário à ideia que tem esse diácono. Às vezes você chega na igreja e o irmão é diácono, o irmão só dá uma saudação, o irmão não prega. Quem prega é presbítero, quem prega é evangelista, quem prega é missionário, quem prega é pastor. Mas às vezes ali tem um diácono que ele está apto, ele tem uma mensagem também. E Filipe mostra que ele, sendo diácono, a exemplo de Estevão que nós já citamos também, ele pregou. Mas Filipe chega em Samaria e Filipe ora pelas pessoas e as pessoas são curadas. O poder de Deus foi manifestado ali em Samaria, que é um item que está logo mais abaixo. Tudo isso está na contramão daquilo que foi anunciado para os diáconos lá em Atos capítulo 6. Na sequência, Filipe demonstrou o poder de Deus, que eu já fiz referência aqui agora. Filipe demonstrou o poder de Deus. O poder de Deus chamou a atenção que até o Simão mágico se converteu. É lógico que a conversão dele fica em dúvida. O termo simonia é utilizado para aqueles que querem mercadejar as coisas santas de Deus, certo? Então, mas Filipe demonstrou o poder de Deus. Seguindo, Filipe em Samaria, quebrando o primeiro paradigma. O primeiro paradigma deveria somente ficar cuidando das mesas. São 3 paradigmas que nós vamos quebrar. O primeiro deveria somente ficar cuidando das mesas. Filipe evangelizou. Nós vamos ter na história que ele evangelizou um eunuco. Filipe evangelizou. Mais ainda, nós temos outro. Filipe foi obediente ao Espírito. Filipe estava em Samaria. Os apóstolos chegaram lá, eu esqueci de falar isso, ele não teve amor, coração agarrado ao serviço que ele estava fazendo. Não, fui eu que ganhei a alma, fui eu que estabeleci a igreja, fui eu que fiz a igreja render. Não, os apóstolos chegaram, ele simplesmente entregou. Não está aqui, meus irmãos, entregou. Ele foi fazer algo que foi enviado por eles, e quando eles souberam que lá em Samaria o poder de Deus estava chegando, eles subiram até Samaria. A Bíblia vai dizer, desceu até Samaria. Isso aí é um problema que a gente discute em outro momento, porque dá a impressão que a Bíblia tem um erro nesse momento aí, mas não tem erro não, descendo para Samaria. Em outra ocasião eu explico para vocês, senão eu perco o foco aqui. É só o fato de Jerusalém ser uma cidade mais alta, e quem está em Jerusalém para ir para Samaria, primeiro tem que descer para depois subir. Então desceu para Samaria. Não vou entrar nesse detalhe agora. Então quando os apóstolos chegaram, eles entregaram, ele entregou, né? Aí na sequência, ele ouviu um anjo do Senhor, que mandou ele sair do local. Filipe obedeceu. Ouvi o anjo do Senhor que está ali ao nosso redor. Ouvi o anjo do Senhor. Continuando, Filipe não valorizou o seu próprio conforto, mas foi para a região deserta de Gaza. Lá não tem aquela faixa de Gaza que atualmente está tendo umas trocas de foguete lá com Israel, que é um negócio que eu chamo a atenção nesse momento. Quer dizer que se Gaza parar de enviar mísseis para Israel, eles têm paz. Então se Israel deixar de enviar míssil para Gaza, Israel é destruído. Nunca. Mas é aquele local. Ele não valorizou o seu conforto para o deserto. Já imaginou se essa dinâmica fosse aplicada hoje? Muitos obreiros que estão no conforto aí fossem, você vai, e não é nem por homens, não é nem pela convenção. É o anjo chegar e dizer, você vai para o deserto. Desce para Gaza que está deserto. Você já pensou nisso aí? Filipe foi. Isso é quebra de paradigma. O diácono que deveria estar servindo as mesas seguiu a orientação do anjo que apareceu naquele momento. Continuando,
ensinou as escrituras ao eunuco. O eunuco tinha uma certa dificuldade, ele ensinou as escrituras. O eunuco perguntou: de quem esse aqui está falando? De si mesmo ou de outro? Filipe entrou em cena e explicou. O eunuco chamou ele para subir na carruagem e ele explicou as escrituras. Às vezes o diácono consegue explicar, irmãos. Uma coisa que eu vou pedir com essa live aqui agora é que dê a oportunidade aos diáconos. Deixe Deus desenvolver na vida deles o ministério que o Senhor chamou para eles. Quando eu digo deixe Deus desenvolver o ministério que Deus chamou para eles, eu vou mostrar para os irmãos daqui a pouco, com base em outro texto, é o terceiro paradigma que nós vamos mostrar que foi quebrado, que a obra de Deus precisa expandir, a obra de Deus precisa crescer, a obra de Deus precisa desenvolver, né? Então vamos mais à frente. Ele, além de ensinar as escrituras ao eunuco, ele fez missão internacional, ele fez uma missão intercontinental. Por quê? Porque aquele eunuco, ele vinha do continente africano, ele vinha da Etiópia. Aquele eunuco era um homem muito importante, um homem muito rico, que cuidava dos bens de Candace, rainha dos etíopes. Ele vinha de Jerusalém, provavelmente uma viagem diplomática. Ele vinha de Jerusalém, provavelmente lá em Jerusalém ele comprou o Antigo Testamento, ele ganhou de presente o Antigo Testamento, né, os escritos do Antigo Testamento, começando pela Torá. Ele vinha lendo para compreender a história daquele povo, provavelmente ele esteve no cenáculo. Então Filipe, cumprindo a profecia, que eu não tenho o texto agora para citar para vocês, pois no Antigo Testamento está escrito que o Evangelho chegaria à Etiópia, não o Evangelho. Lá não tem a palavra evangelho, evangelho está no Novo Testamento, mas que Jesus, numa paráfrase, seria conhecido da Etiópia. E Filipe, mais uma vez, foi o instrumento que Deus utilizou para que o evangelho chegasse na Etiópia. Você já parou para observar o quanto este homem foi usado por Deus? Ele foi usado em Atos, para o cumprimento de Atos 1 e 8, para que o evangelho chegasse a Samaria, e agora, nesta oportunidade, ele é utilizado para cumprir uma profecia do Antigo Testamento, quando a Etiópia também seria alcançada pela palavra de Deus. Eu vou buscar esse texto, depois eu passo para vocês. Então, Filipe, quebrando o primeiro paradigma, que era que deveria somente servir às mesas, Filipe evangelizou, Filipe fez missão, e Filipe confiou no Senhor, seguindo com o eunuco sem preocupar o rumo da viagem. Irmãos, na hora que ele subiu na carruagem, a carruagem não ficou parada, a carruagem andou. O eunuco tinha suas obrigações lá na Etiópia, suba, e Filipe subiu, e eles foram andando. E os irmãos sabem que para explicar a palavra de Deus não é algo tão simples, você não explica em 1 minuto, em 10 minutos, em 1 hora. Às vezes você precisa passar um tempo longo, quebrando paradigmas, mostrando novos conceitos, novos parâmetros, explicando cada detalhe, conceituando, e assim fez Filipe. Filipe foi um professor de primeira. Filipe mostrou uma qualidade extraordinária, e eles seguiram a viagem, e Filipe não se preocupou, porque quem ordenou que ele fosse àquela viagem foi o Senhor, através do seu anjo, conforme está escrito lá no texto bíblico. E eles andaram. Filipe não se preocupou. Isto é muito bom. Eu lembro da época em que os obreiros esperavam exclusivamente em Deus, em que os obreiros ouviam a voz de Deus, esperavam em Deus para que o Senhor realizasse em suas vidas aquilo que o Senhor tinha programado, e o Senhor sempre cuidava deles. Filipe então foi, e Filipe agora realiza a segunda quebra de paradigma. A primeira, repetindo, é que deveria ficar tão somente servindo às mesas, e tem toda essa lista de coisas que eu fiz aqui agora, onde ele em vez de ficar só servindo as mesas, ele foi missionário e toda aquela coisa. O segundo é que Filipe batizou, irmãos. Filipe não era diácono? E como é que Filipe batizou em águas? Preste muita atenção aqui, se não é uma quebra de paradigma. Você vai encontrar isso aí, deixa eu pegar aqui o texto, você vai encontrar isso aqui em Atos, capítulo 8, versículo de número 25, Atos 8 e 25. Atos 8 e 25. Me passei o texto bíblico aqui agora, viu? Mas não tem problema não. A gente pode continuar. Filipe vai andando com o eunuco, está dentro do capítulo 8 de Atos.
Filipe vai andando com o eunuco e de repente o eunuco para a carruagem. O texto diz que o eunuco para a carruagem. O eunuco aponta para a água e diz bem assim: eis aí a água. Versículo 36. Encontrei Atos 8:36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água. Que me impede de ser batizado? Olha a pergunta do eunuco. Aqui tem água. O que é que me impede de ser batizado? E Filipe disse: é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Inclusive esse é o texto, esta é a expressão que utilizamos quando há batismo, né? Geralmente o batizador pergunta: o irmão fulano ou a irmã fulana crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar? A pessoa diz: creio. Aí o batizador continua dizendo: segundo a tua boa confissão e o mandamento de Jesus Cristo, meu mestre, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu lembro do dia do meu batismo, quando o pastor Adroaldo Boaventura, na cidade de Cristópolis, ali à margem da BR, logo para quem vai chegando na cidade, me batizou nas águas naquele local, estando ao lado do meu pastor Antônio Raimundo, a quem eu deixo aqui um abraço caloroso a cada um deles. Que Deus os abençoe. E quando o eunuco respondeu isso, olha a quebra de paradigma, e mandou parar o carro. Eu não sei se quem mandou parar foi o eunuco ou quem mandou parar foi Filipe. Deve ter sido o eunuco, porque Filipe não mandava no carro, né? E desceram ambos a água. Nós estamos no versículo 38. Tanto Filipe como o eunuco. Não foi o eunuco sozinho. O texto deixa claro que Filipe desceu a água junto com o eunuco e o batizou. Versículo de número 38. Filipe batizou o eunuco. Quebra de paradigma, porque como diácono ele deveria tão somente ficar servindo as mesas, e como nós temos de conhecimento, o batismo somente é realizado por presbíteros e daí acima. Em outra live a gente comenta sobre cargos e funções eclesiásticas, não é o foco hoje, né? Existem cargos, existem funções eclesiásticas, tem alguns que estão na Bíblia, Efésios 4:11, e tem outros que foram criados pelas convenções, é uma questão eclesiástica de cada igreja, né? Aí o Filipe quebrou o segundo paradigma, que é o paradigma de diácono não pode batizar. Aí nós temos agora um terceiro paradigma. Seguindo esse texto aqui, Filipe passa por outro grande privilégio. Presta atenção, são 3 privilégios que nós temos o registro aqui. O primeiro privilégio é ele auxiliar, ser usado por Deus no cumprimento de Atos 1:8. O segundo privilégio é ele auxiliar que o evangelho chegue na Etiópia. E o terceiro privilégio, gente, eu gostaria que vocês prestassem atenção aí no versículo 40, né? Versículo 40 diz assim: e Filipe, versículo 39, quando saíram da água, Atos 8:39, o Espírito do Senhor, perceba que lá atrás, quem mandou Filipe descer foi o anjo do Senhor. O anjo do Senhor mandou Filipe descer para Gaza. Mas aqui agora o nível é mais alterado, é o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Eu já vi muitos ensinos que o anjo levou Filipe foi o primeiro que voou de anjo, etc, etc, e eu mesmo já devo ter falado sobre isso alguma vez. Mas lendo o texto detalhadamente, diz assim: o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Eles tão somente saíram da água, na frente do eunuco, Filipe foi arrebatado, foi tirado ali com força, e o eunuco ficou olhando para os lados, não viu mais Filipe, e o texto continua. E não o viu mais o eunuco, e jubiloso, o eunuco jubiloso, continuou o seu caminho. Pois bem, no versículo de número 39, Filipe é arrebatado, Filipe é tirado da frente do eunuco, é o terceiro privilégio. São 3 paradigmas e 3 privilégios. Então, nesse terceiro privilégio, ele é arrancado da presença do eunuco. Aí nós vamos para o versículo número 40. E Filipe se achou em Azoto. Ele saiu, ninguém sabe de onde, já do continente africano, descendo em direção à Etiópia. Ele foi arrancado dali, caminharam até encontrar uma água, e de repente ele se achou lá em Azoto, justamente próximo da cidade de onde ele havia saído, que é Samaria, onde tudo indica que ele estabeleceu a sua morada naquele local. Lá em Azoto, quando ele chegou, ele fez um outro papel, um papel de pregador do Evangelho, um papel de anunciador do Evangelho de Cristo. O texto 40 diz:
E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Guarde isso aí. Filipe foi um diácono que não se conteve somente em pregar em Samaria. Ele, quando foi achado em Azoto, que o Espírito o arrebatou e o deixou em Azoto, Filipe então saiu de cidade em cidade anunciando o evangelho. Como é que não destaca um homem deste? É uma quebra de paradigmas. Algumas pessoas recebem o cargo, recebem o diaconato e simplesmente se isolam, simplesmente vão ali na casa da viúva, quando vão, que muitos não vão, simplesmente aparecem no dia da Santa Ceia para servir a Santa Ceia, simplesmente ficam na porta da igreja como porteiros, quando na realidade existe um leque aberto para o diaconato e a Bíblia não tem nenhuma contraindicação. Se você é diácono, sirva a Deus com dedicação. Se você é diácono, perceba que Deus tem muito mais para você. Vamos quebrar esse paradigma e vamos trabalhar no reino. Vou tomar uma aguinha aqui, né? Então, tendo conhecido já 2 paradigmas e 3 privilégios que Filipe teve, nós vamos então para o último paradigma quebrado. E este eu vou querer que você preste bastante atenção. No capítulo 21 de Atos, no versículo de número 8, eu gostaria que você abrisse a Bíblia Sagrada, no versículo de número 8, nós temos o seguinte texto. No dia seguinte, Paulo tinha chegado a Jerusalém, Paulo foi preso em Jerusalém, aquela coisa toda, etc. Então tem toda uma história aqui, o final o final da terceira viagem missionária de Paulo, etc, etc. Aí Lucas escreve o seguinte: no dia seguinte, partimos dali, Paulo e nós que com ele estávamos, Lucas estava presente, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe provavelmente ficou morando lá em Cesareia. Ele foi enviado a Cesareia, ele foi enviado e pregou o evangelho lá, etc. Depois ele subiu, né? Ele subiu pregando o evangelho de Azoto, ficou morando em Cesareia, melhor dizendo, né? É que eu estou confundindo com o texto de Atos 1 e outro. Ele foi enviado missionário para Samaria. Eu estou misturando Samaria com Cesareia, deixa eu explicar melhor. Ele foi enviado missionário para Samaria, depois ele de Azoto, ele foi arrebatado até Azoto, e de Azoto ele saiu pregando de cidade em cidade até Cesareia. Então ele ficou morando em Cesareia. O que é importante aqui, o terceiro paradigma a ser quebrado, é que Filipe, eles foram até a Cesareia e entraram na casa de Filipe. Até aí normal. Agora leia o restante do texto, do versículo 8 do capítulo 21 de Atos. O evangelista. Vou repetir o texto. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, aí o texto continua, que era um dos 7, que é para não ter dúvida que ele tinha sido um dos diáconos. Ficamos com ele ali. Mas como assim evangelista? Este aqui não é o Filipe apóstolo, este aqui não é o Filipe tetrarca, não é o Filipe parente de Herodes. Este aqui é o Filipe diácono. Mas como assim Filipe está sendo chamado de evangelista aqui por Lucas e certamente com o aval de Paulo e dos demais da igreja? Porque este texto de Atos passou pelo crivo de toda a igreja. É porque a Bíblia diz em Efésios 4:11 que ele mesmo, o que subiu, mesmo que desceu e que deu dons aos homens, ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele escolheu 12 dos apóstolos, não vou comentar sobre isso agora, mas na ótica bíblica só existe 12 apóstolos. Ele deu outros para profetas, não vamos falar sobre isso aqui agora, mas este profeta é o que hoje prega a palavra de Deus, não é o profeta do Antigo Testamento. Ele deu outros para evangelistas, pastores e doutores, mas deu para evangelistas. Logo, não quer dizer que o fato de alguém ter o cargo, presta atenção, o cargo ministerial de diácono ou de presbítero, ou até mesmo outros cargos que tenham, ele não possa ter a chamada de Deus para aqueles que o Senhor mesmo deu. O Senhor pode ter alguém como presbítero e aquele alguém fazer o papel de pregador da palavra.
Nós temos muitos presbíteros pregadores da palavra. O senhor pode ter um diácono que também pode ser pregador da palavra. Como é que eu classificaria o nosso irmão Estevão, que foi apedrejado? Pregador da palavra. Estevão entrou lá e pregou a palavra. Ele pregou de forma veemente que os que estavam no cenáculo reconheceram o erro deles a partir da pregação. E nós temos aqui o exemplo de um diácono que o Senhor deu a ele o dom ministerial de evangelista. E os apóstolos chegam aqui no versículo 8 do capítulo 21 e reconhece, ou o apóstolo Paulo, e reconhece que ele era evangelista. Então nós temos aqui 3 paradigmas quebrados. Primeiro paradigma, o diácono deveria tão somente cuidar das mesas, mas ele foi muito além, mas muito além mesmo. Ele foi utilizado por Deus para cumprir partes importantes da Bíblia Sagrada. Segundo, ele não deveria batizar, pelo menos é o contexto atual. A Bíblia não tem nenhum problema em batizar. A Bíblia manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não tem nenhum problema. A gente evita porque tem uma convenção, tem obreiro, tem um corpo ministerial, etc. A gente não vai queimar as etapas. Mas se houver uma necessidade, alguém pode ser batizado e não há problema nenhum em que o diácono, segundo esse texto bíblico, realize um batismo, porque Filipe batizou e não teve nenhuma reprimenda da parte de Deus. Pelo contrário, o fato do Espírito arrebatar Filipe de lá, de algum local onde eles estavam até Azoto, eu vejo como algo que o Senhor chancela, dentro da decência e da ordem. Eu nunca faria uma coisa dessa se não fosse estritamente ordenado por Deus, considerando que existe todo o ministério estabelecido. Entendo que isso aqui é um estudo bíblico. Isso aqui é uma live. Eu sei como agir com a graça de Deus. E terceiro, nós temos o paradigma quebrado aqui, que não necessariamente você pode começar a sua carreira e encerrar a sua carreira ministerial como diácono, porque você tem um leque muito grande e os dons ministeriais estão assim atinentes a você. Estes dons ministeriais nós temos apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Você pode exercer alguma coisa dessa natureza. Então percebam que em Filipe a gente aprende muita coisa nova, coisa que às vezes a gente não lê, bastando somente que a gente lê para que compreenda. Tá bom? Deus abençoe. Se quiser comentar, fique à vontade. Daqui a pouco este conteúdo estará no YouTube e nós aguardamos lá o seu joinha, nós aguardamos lá a sua manifestação e espero que ele tenha te auxiliado de alguma forma, porque quando eu li, eu aprendi bastante. A paz do Senhor, Deus nos abençoe e nos guarde.